Correr no ritmo certo é a chave para evitar lesões e melhorar o nosso desempenho. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas alternativas para encontrar o teu pace ideal e garantir que você continue melhorando sem cair no temido platô. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. E vamos direto ao ponto. Por que é importante a gente encontrar o nosso ritmo de corrida, o nosso ritmo de treino ou o nosso pace? Primeiro, treinar adequadamente, treinar de forma inteligente. Muita gente acha que para evoluir na corrida a gente precisa correr no limite toda vez, todo dia. O que a gente já sabe é que diversos estudos comprovam que não é verdade. Ou mesmo uma pessoa que corre sempre no mesmo ritmo, as mesmas distâncias, todos os dias. A gente sabe que para a gente evoluir na corrida, quando a gente pensa em treinamento de corrida, o ideal é que a gente dê estímulos diferentes para o nosso corpo. Um aeróbico mais leve, um aeróbico mais intenso, um treino anaeróbico, aqueles famosos treinos de sprint ou de tiro, né? E para a gente conseguir dar esses estímulos diferentes para o nosso corpo, a gente precisa entender o nosso ritmo. E a ênfase aqui, pessoal, é no nosso ritmo, porque ele é único, ele é o nosso ritmo, né? A gente não pode usar como referência o ritmo de outros corredores que podem ter condicionamentos físicos diferentes. Por exemplo, tem amigos meus que quando vão sair para correr, o pace deles leve é 4 minutos e meio. O meu, 4 minutos e meio já são os meus treinos de limiar, já são treinos mais fortes. O meu pace leve hoje gira em torno de 5,5. Há um ano atrás, o meu pace leve era 6 e pouco, quase 6,5. Então, conforme a gente segue um programa de treino, conforme a gente dá esses estímulos diferentes para o nosso corpo, o nosso condicionamento físico vai melhorar e os nossos paces, o leve, o moderado, o intenso, eles vão diminuindo conforme o nosso condicionamento físico vai melhorando. Segundo motivo, pelo qual é importante a gente entender o nosso ritmo, entender o nosso pace, é evitar quebras durante provas e treinos. Quem aqui já passou por uma experiência de quebra numa prova? Acho que todo mundo ou já quebrou ou vai quebrar em algum momento. Acho que faz parte do processo. Mas se a gente puder evitar, melhor. A quebra ela acontece quando a gente está num ritmo mais rápido, um ritmo mais forte do que o nosso corpo consegue sustentar. Então, quando a gente entende o nosso ritmo, até que ponto a gente pode ir, a gente consegue evitar essa quebra. Terceiro motivo para entender, para saber o teu pace, para saber o teu ritmo. Definir objetivos realistas e diminuir o risco aí de ter frustrações no meio do caminho. Por exemplo, a última maratona que eu corri foram 3 horas e 45 minutos. Não adianta eu colocar como objetivo correr a próxima maratona depois de 6 meses em 2 horas e meia. Isso não vai acontecer. Então, entendendo o nosso ritmo e com um objetivo mais realista, aumenta a nossa chance de sucesso, de chegar naquele objetivo, diminui o nosso risco de ter frustrações no meio do caminho e torna a experiência da corrida muito mais prazerosa. Tá, e aí? Como é que eu descubro em qual pace eu tenho que correr, em qual pace eu tenho que treinar? Como é que eu descubro tudo isso? Primeira alternativa, teste com um profissional num laboratório. É a melhor alternativa, é o padrão ouro, é o mais próximo do 100% de precisão que vocês vão ter. No teste em laboratório, vocês vão ter ali todos os limiares de vocês, as zonas de treino, frequência cardíaca, vai ter o relatório completo e vocês vão ter o padrão ouro. Enfim, a melhor alternativa para quem tem disponibilidade, para quem tem condições, vai ser sempre o teste em laboratório, vai ser o mais perto do 100% de precisão que vocês vão ter. Mas vamos lá, vamos trazer agora para o mundo real, né? Para a nossa realidade. Não vai ser todo mundo que vai fazer o teste em laboratório, infelizmente não é uma coisa tão acessível. Então vamos explorar 2 outras possibilidades que eu acho bem interessantes da gente usar para encontrar o nosso ritmo. E uma boa opção, inclusive é a que eu uso, é usar um smartwatch, um relógio esportivo, uma smartband. Hoje em dia essas plataformas, pessoal, conforme a gente registra os treinos, eles vão ler frequência cardíaca, pace, cadência, eles vão ler uma série de informações e eles têm uma lógica, tem um algoritmo por trás dessas plataformas que vai estimar a capacidade de vocês, estimar os tempos de vocês para cada distância, desde os 5 km até a maratona. Então, quanto mais registro de atividade vocês fizerem com esses dispositivos, mais precisos eles vão se tornar. Eu vou colocar aqui na tela alguns exemplos. No ano passado, até janeiro de 2023,
eu usava uma Smart Band da Huawei. E esses eram os meus tempos estimados, né, de corrida. Já faz, enfim, mais de 1 ano e meio que eu uso outros dispositivos, então ele está bem desatualizado. Mas na época, essas eram as minhas previsões de corrida, isso que eu usava como referência para saber, enfim, o meu pace. Ultimamente, eu testei também a Amazfit Band. E aí eu registrei alguns treinos, não todos, né, mas registrei alguns treinos com ela. E aí essas aqui são as minhas previsões de corrida da plataforma da Amazfit, que é o aplicativo Zip. E o meu relógio principal hoje é um Garmin. E aí eu registro todas as minhas atividades ali, inclusive sigo os planos de treino da Garmin, que já calcula os meus paces, tudo certinho, né? E as minhas previsões de corrida do relógio da Garmin são essas aqui. Então, dá para ver claramente que teve uma evolução do ano passado para cá. Não é perfeito, tá, pessoal? E aqui eu não vou entrar no detalhe de qual plataforma é mais precisa do que outra. Eu sigo essas plataformas e tem funcionado muito bem para mim como referência. Até porque essas plataformas, elas já criam planos de treino pra gente com base no nosso nível e vão adaptando os ritmos de treino conforme a gente vai treinando mais. Então, eu acho bem interessante. Então, essa é uma alternativa que é a que eu uso, inclusive, para estimar qual que é o meu ritmo de corrida, qual que é o meu ritmo de treino. E uma outra ótima opção, muito eficiente, usada por amadores até atletas experientes, é o VDOT do Jack Daniels. Vou colocar aqui na tela para vocês o site que vocês podem usar para fazer o cálculo dos ritmos de treino e de prova de vocês. Então, entrando no site, que por sinal vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver essa tela aqui. Primeiro passo, ali em milhas a gente tem que mudar para quilômetros, tá? Que é o que a gente está mais acostumado por aqui. Então, vamos dizer que uma pessoa consiga completar os 10 quilômetros num pace de 6 minutos. Que já é um ótimo tempo. Aqui embaixo, rolando um pouco para baixo, tem essa seção de training. Aqui já dá, por exemplo, o pace easy, o pace leve dessa pessoa para os treinos leves, né? Então, se essa pessoa quer treinar mantendo, né, para completar os 10 quilômetros com 6 minutos de pace, o pace dela no treino leve vai ficar entre 6,51 e 7,31. Vamos dizer que essa pessoa queira reduzir o tempo. Que agora eu quero treinar para baixar o meu tempo nos 10 quilômetros. O que eu tenho que colocar aqui? Isso não tem um parâmetro aqui específico, tá, pessoal? Porque varia de pessoa para pessoa. Então, o parâmetro que eu uso é melhorar em torno de 5% por plano de treino. Novamente, isso aqui não é uma recomendação, é só o que eu uso como parâmetro que é mais realista, né? Com base na experiência que eu tô vendo quanto eu consigo evoluir por plano de treino de 3 a 6 meses. Claro que quanto mais bem treinado vocês estiverem, menor vai ser a melhoria, né? Menor vai ser o impacto ali da redução do tempo. Por exemplo, o Eliud Kipchoge, reduzir 5% do tempo dele é um absurdo, mas ele já é um atleta elite. Para amadores, para iniciantes tipo eu, 5% os testes que eu tenho feito, seguindo esse 5% de objetivo, tem funcionado muito bem, de uma maneira bem realista, tá dando para alcançar. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu queira dos 10 quilômetros, ao invés de 6 minutos por quilômetro, eu queira melhorar 5%. Então, eu vou colocar aqui 5,42. Aproximadamente 5,42 vai dar essa melhoria. Como que eu tenho que treinar? O treino leve vai ficar em torno de 6,39 a 7,18. Bem realista, até um pouco menor do que os 6 minutos de antes, né? Mas ainda realista, então vai ser um pouco mais puxado, mas ainda dentro de um range, dentro de um intervalo que faça sentido. Quando a gente definiu o objetivo, pessoal, por que eu uso esse 5% como referência, só para vocês entenderem? Vamos voltar aqui o pace de 6 minutos para vocês terem essa visualização. Essa pessoa hoje, que termina 10 quilômetros com um pace de 6 minutos, o easy dela é de 6,51 a 7,31, o treino leve dela. Os treinos de tiro, aí aqui tem o interval e o repetition, tem uma diferença na metodologia do Jack Daniels, não vou entrar no detalhe de hoje, mas os tiros dessa pessoa vão
ficar em torno de 5,2 a 5,17. Depende da distância, depende do treino, mas enfim, entre 5,2 e 5,17 de pace. Vamos dizer que essa pessoa defina, bom, quero correr 10 km com pace de 4 minutos. Vamos chutar bem alto, quero, enfim, atingir um resultado espetacular aqui. Olha só o easy dela. Para chegar a um pace de 4 minutos nos 10 km, ela teria o treino easy, o treino leve dela, ficaria em torno de 4,58 a 5,28. Então, o treino leve já vai dar um estímulo para o corpo daquela pessoa que está correndo hoje a 6 minutos de pace. O treino que deveria ser leve, ela vai dar já um estímulo de alta intensidade para o corpo dela. Então, o treino leve vai ser de alta intensidade, o treino de limiar vai ser de alta intensidade, o treino de tiro, a alma vai sair do corpo, porque é muito rápido. Ela vai teria que correr em 13,33 de pace, seguindo essa metodologia, né? Então, por isso que eu falei lá no começo, é importante a gente entender o nosso pace, entender o nosso ritmo, entender o nosso nível e definir objetivos realistas. O que eu uso, isso longe de ser uma recomendação, tá, pessoal? Mas o que eu uso, que tem funcionado bem para mim, é 5% de melhoria por plano de treino. Tá sendo bem factível, algumas vezes consigo exceder isso, mas é uma maneira que eu consegui me organizar para ir melhorando aos poucos de maneira constante, sem forçar demais, sem aumentar o risco de lesão. E aí, usando essa planilha aqui, usando esse VDOT, vocês conseguem entender quais são os ritmos que vocês têm que treinar para atingir o objetivo de tempo de vocês. Para concluir, conhecer o nosso ritmo é importante para a gente treinar de forma inteligente e evitar alguns erros comuns que acabam sabotando o nosso progresso. Por exemplo, treinar forte demais o tempo todo, ou treinar sempre no mesmo ritmo. Seja iniciante ou experiente, ajustar o nosso ritmo vai nos ajudar a evoluir de maneira eficaz e com maior segurança, com menor risco de lesão. Os dispositivos como Garmin, Polar, Coros, aplicativos de treino como Adidas Running, Runkeeper, eles conseguem hoje em dia entender o nosso nível e calcular as nossas zonas de treino, personalizar os treinos para o nosso nível. Acaba sendo uma opção bem interessante e simples de usar para a gente conseguir ter uma rotina de treino já personalizada para o nosso nível. E só para deixar claro, hoje eu mencionei 2 métodos, mas tem outros métodos. E não tem certo e errado. Eu costumo dizer que, tirando o teste em laboratório, que como eu mencionei lá no começo, vai ser o mais próximo de 100% de precisão que vocês vão ter, todos os outros métodos são estimativas. Então encontrem um método que funciona para vocês, que vocês se adaptem, e sigam ele, sigam de forma consistente que vocês vão conseguir evoluir. Mas eu quero saber, agora deixem aqui nos comentários, quero saber de vocês, qual o método que vocês usam? Vocês usam o VDOT, usam o aplicativo, usam o dispositivo, né, o Smart Band, Smartwatch? Como que vocês fazem para estimar o tempo de corrida de vocês e as zonas de treino, o ritmo de treino de vocês? Compartilha com a gente aqui nos comentários. E se você chegou até aqui no final do vídeo e gostou do conteúdo, clica no like, se inscreve no canal e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem acessar todos os detalhes dos meus treinos.